Bom dia, pessoal. Essa aqui é a segunda parte do nossa série de vídeos sobre responsividade. Na primeira série a gente viu sobre display, né? Por que que o display é importante para o CSS, para o HTML, para responsividade em geral. Agora vamos ver uma outra parte que é igualmente importante, se não mais, em alguns casos, que são os propriedades, né? Os valores das propriedades. É, Muita gente que já mexeu com CSS sabe que o valor mais utilizado aí que a gente usa é pixel. É muito famoso o pixel. Só que o pixel é o valor absoluto, ou seja, ele não muda o tamanho dele. É, é como se fosse um centímetro. O centímetro é aquele mesmo valor, sendo aqui ou sendo nos Estados Unidos, no Japão, etc. Aqui, por exemplo, você tem alguns valores também que são relativos, né? Então, em vez de usar pixels, em alguns casos, a gente vai usar valores relativos. Relativos ao tamanho da tela, né? Então, dependendo da proporção, né, do tamanho da tela, ele vai se adaptar e vai tornar o nosso design um pouco mais melhor para celulares, né, ou tablets, etc. Então, aqui tem a unidade de tamanho absoluto. Tem todas essas aqui, tem umas outras aí, mas o mais importante das unidades de valor absoluto é o pixel. Eu nunca nem vi as outras sendo utilizadas, né? Mas eu dei um exemplo aqui do lado esquerdo, porque no computador o seu design fica certinho. Mas quando você adapta essa tela, por exemplo, para um tablet, ela estoura o tamanho, né? O seu site ainda vai ser utilizado. Só que para o usuário conseguir ver ele por um inteiro, ele vai ter que mexer para os lados, né? Isso aí não é o ideal para gente. É muito ruim, na verdade. Até porque é um conceito crucial do desenvolvimento web, né? Responsividade. É, é muito importante você saber isso aqui. Aí se quiser tirar um print, mas dessa parte aqui não importa muito não. Essa parte de pixel aqui mesmo, é a única coisa que a gente vai usar é o pixel. Esses outros aqui nunca usei também. Mas eu também vou disponibilizar esse slide depois para vocês, pro pessoal que é da Zeus, que está no conteúdo do Discord. E aí a gente tem essas unidades de tamanho relativo, que são o N, M ou REM, certo? E como que funciona essas duas unidades? O M, ele é relativo ao tamanho do container Py. Então, como ele é relativo ao tamanho do container Py, dependendo do tamanho desse container, né, dessa div ou de qualquer coisa que contenha um filho, ele vai se adaptar a esse tamanho, certo? O N eu já não uso muito mais, eu acho legal, mas eu uso o RAM, que é mais responsivo, na minha opinião, porque ele se adapta ao tamanho da fonte do elemento raiz, né? Então, um RAM igual a 16 pixels. Se você alterar o tamanho da fonte raiz, ele vai se adaptar também. Mas aí toda vez que você tem que fazer esse cálculo de cabeça, né? Que 16 vezes blá 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 vai dar esse tanto de pixel. E é isso. Por exemplo, 4 RAM. 4 RAM seria 64 pixels. Aí você tem que fazer 16 vezes 4 na cabeça para entender que é bom. Mas você pode também ir adaptando na mão e vai dar certo. E aí também a gente tem as porcentagens, né? Então vamos lá, tem. Essa parte a gente vai passar tudo no código, então pode ficar tranquilo. Essa parte da porcentagem é muito importante também. Desses aqui, o que eu mais uso para o meu desenvolvimento web são esses três primeiros. Mas esses de baixo aqui também têm a sua importância, em alguns casos mais específicos. Mas basicamente porcentagem é a porcentagem do tamanho de um elemento, né? O que seja isso. O tamanho de um elemento pi. O tamanho do elemento pi pode ser o tamanho da tela inteira, 1920 pixels, certo? A minha tela aqui é desse tamanho. Então imagina que eu tenho um elemento pi que seja 1920 pixels e eu tenho um container, uma imagem que eu quero que seja
da metade desse container. Eu só coloco 50%. Então eu consigo analisar, né, situações e consigo montar esses designs só baseado na porcentagem relativa ao pai. Só que o problema é, porque imagina assim, no HTML você tem vários containers, né? Você tem várias divs, você tem vários HTMLs, várias estruturas ali. É, então, para você fazer, para você fazer esse design responsivo, às vezes ele fica um pouquinho ruim. Então, você tem a porcentagem do pai, só que às vezes você tem tantas divs, né, uma div dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, que você quer pegar esse tamanho direto da tela e você não consegue. Para isso que a gente tem o VW e o VH, porque a gente consegue deixar isso aí um pouquinho melhor na questão de programação mesmo. Pra gente fica mais facilitado, certo? Então VW e VH pra gente muito mais fácil. Um exemplo aqui abaixo, né, uma tela que teria esse tamanho. Se tivesse 50 VW, né, que seria 50% da tela onde ele se adapta aqui e fica certinho no metade, né? Fica na metade aqui, fica na metade aqui. Tá um pouquinho mais da metade aqui, mas tá bom. Na tela é 50 VW, é 50 VW, não tem erro. E tem o VH, que é o tamanho da altura, então você consegue adaptar o seu conteúdo à altura do dispositivo. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Media Query. Eu sei que é bastante, pode ser um pouquinho, bastante coisa, mas o Media Query também é uma coisa muito importante para a questão de programação responsiva. Então, como que funciona o Media Query? Basicamente, você vai colocar esse bloco de código aqui, ó, Media Screen Engine, não sei o quê, e tudo que tiver dentro desse bloco de código, ele vai se adaptar dependendo do tamanho da tela. Então, para que a gente quer isso? Porque a gente consegue fazer um código que, dependendo do tamanho da tela, ele vai entrar e vai alterar o nosso design. E isso é muito bom pra gente. Porque a gente consegue ter esse controle mesmo de como fazer esse design, né? Então, o Media Query aqui bem simples. Ah, mas eu acho um pouquinho ruim essa leitura do Media Query, né? Esse tanto de texto. Então, vou mostrar para vocês como que faz bem fácil. Mas antes disso, eu vou voltar para o nosso site aqui, né? Se você não tem o código, eu vou deixar aqui na aula aqui. E ele já tem esse aqui, né? O Workout With Me. E vamos ver como é que ele está agora. Se eu inspecionar ele, colocar aqui em dispositivo, ó, ele não está responsivo. Por quê? Quando eu coloco uma tela menor, para eu conseguir ver essa tela inteira, eu tenho que jogar ela pro lado aqui. Eu tenho que jogar ela bem pro lado aqui. Não é uma interação comum pra gente, né? Como usuário. Imagina, você vai entrar no site pelo celular e você tem que ficar scrollando ali pro lado. Isso aí não existe. Então, como que a gente faz para arrumar isso? Vamos lá. Pegar aqui no código primeiro, né? Eu fiz algumas, já tinha feito algumas adaptações aqui, mas eu vou voltar tudo. Vou tirar tudo e vou tirar. É isso, tá certo agora. Agora é o código como estava mesmo. Beleza, primeira coisa que eu quero fazer, vamos trocar os nossos valores dos textos, né? Porque o texto aqui tá gigantesco, né? Quando a gente coloca uma tela menor, ele tá com texto muito grande, né? Pro título, aqui para baixo aqui tá sossegado, mas pro título tá muito grande. Então, como que a gente pode fazer isso? Pro título a gente consegue adaptar isso aqui usando um RAM, né? Coloco aqui 6 RAM, por exemplo. Não, na verdade eu vou colocar do tamanho dele que eu coloquei gigantesco lá. Beleza. Só que só o RAM, ele não faz nada, né? Ele depende do tamanho da tela ali. Se o seu tamanho da tela for normal, ele não vai adaptar. Então, o que a gente pode fazer? A gente coloca aqui seu 8 RAM e a gente usa o Media Query.
Ah, como que funciona o Media Query? Não precisa lembrar daqueles nomes tudo lá não. Eu nunca lembro. Então eu coloco aqui, ó, Media Query. E aí eu vou pegar aqui esse W3 School. É o primeiro código que aparece aqui, sempre é ele. Mas o que, que significa esse código? Esse código significa o seguinte, que ele vai adaptar tudo que está aqui dentro, né? Esse bar aqui, desse background color, para quando o dispositivo for 600 pixels ou menos. Ah, como que fica isso? Se eu diminuir aqui, ele vai lá e tá com uma luz ali. Ele tá com uma cor ali que é azul. Entendeu? Funciona. Já tá funcionando, na verdade. Beleza, só que pro nosso design, às vezes, 600 pixels não é o suficiente. Por quê? Ó, eu consigo olhar onde que o site meu quebra aqui inspecionando. Então, se eu diminuir aqui, ó, quando eu tô em 900 pixels ali, ele já tá com overflow. Então, como que eu faço isso aqui? Ah, vou colocar aqui, ó, a partir de 1000 pixels, faz essa adaptação para mim, né? Então ele já, a partir de 1000 pixels, ele já faz para tela grande, não fez. Mas a gente não vai colocar essa cor aqui. A gente só vai alterar o tamanho do RAM. Então o RAM, como eu falei, é relativo ao font size do root. O que é o root? O root é configurações iniciais, né? É da raiz mesmo do nosso projeto. Como do inglês, né? Root, raiz. E aí, a gente vai usar aqui font size 12 pixels. Beleza? Então, ó, já adaptou o nosso texto. Nosso texto ficou bem menor ali para essa situação. E aí, ele se adapta a esse tamanho de texto e fica bem legal porque a gente não precisa estabelecer para todo mundo, né? Então, tem ali a descrição. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Button text. Eu posso colocar um rem. Ele também vai adaptar para mim, né? Dependendo do tamanho, ele já adapta. Várias situações aqui. Deixa eu ver onde que eu tenho font size. Eu tenho aqui na logo aqui também. Eu posso colocar 2 RAM. Porque o 2 RAM, 2 vezes 16 dá 32. Só que numa tela menor ele vai ficar um pouquinho menor. Então tudo isso está sendo adaptado diretamente pelo... Só da gente alterar uma linha de código. Isso aí é muito legal. Beleza? Só que ainda assim a imagem, por exemplo, ela tá quebrada, né? Porque ela some aqui e dá um overflow pra gente. Uma outra coisa que a gente pode fazer também é que esse espaçamento, eu já não gosto muito dele aqui, ó, dessa margem. Quando a gente inspeciona aqui, ó, e tem uma parte amarela, isso aqui é a margem do nosso container. Eu consigo vir aqui em layout, né, que tá aqui do lado direito. E ele mostra pra mim aqui, ó, quanto de margem que tem. Tem 100 de margem. Beleza. Só que esse 100 de margem, numa tela pequena, pra mim, fica muito grande. Na tela grande, tá normal. Então, em vez de colocar 100 de margem, eu também vou colocar o RAM, né? Então, 100 de margem daria o quê? Uns 6 RAM. Não sei, não tô fazendo cálculo de cabeça aqui não. Mas assim, ele fica um pouquinho menor, fica um pouquinho mais adaptável. Porque numa tela de celular, imagina, se eu tiver que andar 100 pixels para baixo é muito maior. Então, a gente usando essa técnica do RAM, fica muito mais fácil da gente fazer esse design responsivo. Porque eu não preciso editar para cada elemento o tamanho específico dele. Eu consigo editar direto no root e ele vai adaptar tudo para mim. Porque eu estou usando o RAM. E isso é muito foda, muito foda. Eu gosto mesmo. Beleza. Uma outra técnica que a gente pode usar é a mesma técnica que eu usei no meu portfólio ali. Em vez de colocar um ao lado do outro, em telas menores, eu coloco um em cima do outro. Então, como que eu faço isso? Eu venho aqui e eu vou usar essa classe que a gente criou como flex e eu vou criar um flex responsive. Ou seja, é uma classe de CSS que eu vou criar que basicamente, cadê? Flex
E basicamente o que ele vai fazer? Ele vai ser um display flex normal, na tela normal, né? Só que para tela pequena, eu vou colocar a disposição dele em coluna. Então eu venho aqui, e aí eu consigo alterar essa disposição usando o Flex Direction, que é a direção do Flex. Eu vou usar Column. Certo? Então tá o importante aqui dessa parte agora é que tá todo mundo na mesma linha. Então, por exemplo, já não tá muito quebrando para um celular. Eu tenho que ajustar aqui esse texto ainda. Será que 10 pixels? É que esse texto aqui mesmo ficou muito grande. Então vou colocar diminuir um pouco o texto. Vou colocar o 6, né? E ali eu vou voltar para 12 pixels. Beleza. Tá. É que o tamanho da tela ideal aqui seria 375. Então vou diminuir um pouco mais esse texto só para caber ali. 525. Beleza. E aí a gente também pode colocar um tamanho de texto só para telas grandes também. Dá certo. Mas nesse caso aqui um texto só para mim já serve. Já se eu colocar aqui em iPhone SE, já tá tudo na tela, né? Não tem nada estourando, que é a parte mais importante. Não tem nada que eu tenha que fazer scroll para a direita ou para a esquerda. Então o design nosso é isso aqui. Muito bom. Então ele já tá responsivo, só que tá estranho. Por quê? Porque a imagem mesmo, né, desse cara aqui, deixa eu ver. A imagem class. Vou colocar uma classe para ele. Eu vou escrever workout image. Por que ela tá estranha? Porque em celulares menores, a gente olha aqui e tá gigantesca essa imagem. Eu não quero que ela esteja gigantesca. Então como que eu posso fazer isso? Eu posso pegar, eu vou testar aqui direto no meu navegador. Eu vou clicar nesse maluco aqui e eu vou escrever aqui, ó. Lembra das unidades relativas. Então eu quero que essa unidade seja relativa ao tamanho da tela. Se eu olhar aqui para o tamanho da tela, ele ocupa mais ou menos ali uns 25%, né? Então eu poderia colocar aqui, ó, widget 25 VW. Ó, beleza. Não mudou muito para essa tela, ele diminuiu um pouco. Mas, se eu colocar em telas menores, ele vai ficar de acordo com o tamanho da tela. Mas aí tem outro problema, porque ele tá lá, ó, tá pequenininho, sumiu já. Então a gente tem que estabelecer um valor mínimo para ele. E aí sim, a gente pode usar o pixel, que aí seria o ideal aqui. Então, nesse caso, eu posso colocar aqui, ó, eu tô vendo que ele tem 250 de pixel que tá legal. Eu posso colocar o min, widget, posso colocar 225 pixels. Não, min não, isso mesmo. Então, o mínimo dele vai ser 225 pixels. Então, não importa o tamanho da tela, ele ainda vai ter 225 pixels e não vai ser um monstro gigantesco na tela. Tá bom. A única coisa aqui que eu não gostei mais é a questão de como tá disposicionado os elementos, né? Então a gente tem esse workout with me, tem o visite o site e tem essa imagem embaixo. Eu gostaria que a imagem fosse em cima, né? Então, em vez da gente fazer esses 3 itens e a imagem embaixo, a gente consegue ordenar pelo flex a direção dos itens. Então, primeira coisa, eu vou copiar esse código aqui, ó, que eu tinha feito. Esse código aqui, quando você faz direto no browser, quando você dá um refresh, ele vai lá e some com ele. Então é importante, se você estiver fazendo esse tipo de teste direto no browser, que você copia ele e coloca no CSS depois, que não é automático. Aí eu vou aqui no workout. Não, eu não criei ainda. Vou descer aqui e eu vou criar um workout image. Aqui. Beleza, e ele já está com o meu CSS lá adaptado. Aí a única coisa agora que fica pra gente é
essa parte de você reordenar esses itens, né? Então aqui no Flex Direction Column, eu consigo colocar column reverse. Pronto. E agora ele está ordenado de uma maneira que eles são... eles estão... Como que se fala? Eles estão na posição reversa, né? Mas se eu voltar para o tamanho da tela normal, normal. E aqui ele vai ficar desse tamanho. Aliás, ele está um pouquinho grande. Para esse tamanho de tela aqui, eu posso colocar assim, né? Um pouquinho menor. E aí e outra coisa que eu vi aqui é que eu acho que o ideal para essa tela menor é que ele fosse centralizado, né? Então deixa eu inspecionar aqui de novo, vamos entender onde que ele tá. Beleza. Se eu colocar um margem alto aqui, beleza. Então a gente vai usar o margem alto aqui nessa situação específica para essa tela, porque ele vai centralizar a imagem para mim. Então vou colocar aqui, venho no Workout Image, vou criar uma classe aqui para ele dentro do Design Responsivo. Eu vou criar um margem alto aqui. Beleza? Então aqui ele já fica centralizado pra gente. Uma última coisa que é importante que a gente vê também é para essas telas grandes, né? Olhando aqui agora, ele ficou com um design muito grande, né? Esse cara ficou gigantesco. A gente também tem que adaptar isso, né? Então como que a gente faz para fazer essa adaptação? Eu venho aqui e eu vou colocar um Max Widget para ele também. Beleza, aí eu consigo definir um tamanho menor para ele e não fica tão gigantesco. Só que quando eu defino esse Max Widget, ele joga esse cara um pouquinho para esquerda, não está alinhado com o botão como deveria estar, né? O botão aqui de cima deveria estar alinhado ali. Então, para a gente fazer esse alinhamento, eu vou usar o Flex mesmo, né? Como tá lá. E o Flex ele tem uma propriedade que é muito legal. O Flex, peraí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Flex Responsive, né? Que é a classe minha. Tem uma propriedade no Flex que é bem legal, que é o Justify Content, que... Não, na verdade nesse caso aqui vai ser o Align Items. Que eu consigo alinhar os itens da maneira como eu quero. Então, se eu quiser que eles... Na verdade, Justify Content, sempre esqueço. Que eles estejam com tamanho entre eles, eu consigo colocar aqui, ó, Justify Between. E aí, ele vai usar todo o tamanho do flex e jogar um item em cada lado. Então, se eu tiver num design maior, ele vai ficar lá no canto, não importa onde seja esse canto. E se eu tiver num design menor, ele vai estar naquele mesmo canto e não vai ter nenhum problema, certo? Uma outra coisa aqui é que esse cara aqui, ele não tem nenhuma margem aqui pra cima, não sei porquê. Deixa eu ver se eu alterei alguma coisa no código. Estranho. Deixa eu ver aqui. Info. E aí eu vou colocar um pouquinho de margem aqui pra cima. Pra ficar um pouquinho mais centralizado aqui. E é isso. Aí ele já adapta também com o tamanho. Uma outra coisa, eu não acho que desse tamanho assim de texto fica tão bom, né? Então eu vou reduzir um pouco o tamanho ali dessa widget. Vou colocar... Se for 50 VW, eu consigo colocar Max Widget 50 VW. Então, o máximo que esse tamanho de letra vai ter é 50% da tela.
Então, pra mim, isso aqui fica bem legal. Né? É muito... Design responsivo é muito correçãozinha, assim, né? É muita coisa que é, às vezes, pontual mesmo, né? Então, eu conseguiria definir esse tamanho de widget ali. E é isso. Teria algumas outras coisas que a gente pode fazer. Reduzir a margem ali, por exemplo. Algo que seria legal é reduzir essa margem top. Para quando fosse telas menores, né? Então vem aqui e reduz para 1. Que aí fica melhor. Uma tela menor não fica tão grande. Eu poderia colocar centralizar esse texto aqui também às vezes. Mas eu gosto do texto do lado. Só que quando é numa tela de mobile, ele vai ficar estranho, né? Então eu posso jogar nesse texto também um margem alto. E aí, só que aí o problema é que ele vai quebrar com o tamanho da tela aqui. Por causa do tamanho do texto, aí ele quebra de novo. Então, em vez de colocar um margem alta, eu conseguiria colocar às vezes um padding aqui. Mas nesse caso não daria certo ainda. Colocaria margem... Pensando aqui. Colocar uma margem alta. Ele vai ficar centralizado, só que para telas menores o texto não ia conseguir adaptar por causa que esse workout é muito grande. Então eu posso diminuir um pouco mais ainda o texto, que a gente já diminuiu várias vezes. Então eu colocaria aqui 4 RAM. E aí sim teríamos um design já bem legal. Essas telas assim, menor ficaria assim. E pra cá assim. Eu acho que ficou legal, né? A tela de celular. O menor dispositivo que eu encontrei é esse iPhone SE. Então eu sempre me baseio nele, que é 375 pixels. E você pode fazer isso também. E aí depois vocês podem dar uma olhada aqui que tá bem legal agora, dessa maneira. Você pode aumentar ainda mais essa tela aqui para ter um efeito. Vou usar aqui de novo esse código copiado. Espera aí. Deixa eu voltar lá. Deixar a tela aqui do lado. E aí eu vou colocar, em vez de Max Widget, eu consigo colocar Min Widget. Assim, ó, Min Widget, 100 pixels. Já está funcionando também. Quer dizer que essa segunda parte do Media Query só vai ser utilizada quando o tamanho do dispositivo for maior que 1000 pixels. Então, eu consigo pegar aquele title, né, e extrapolar aquele tamanho dele. Eu consigo colocar aqui 6.5 pixels, alguma coisa assim. 6.5 RAM, desculpa. Beleza. E aí sim ele tá do jeito que eu quero, porque ele tá gigante. Aí é algo que dá mais efeito, né? Quando você entra num site assim, a coisa que você bate o olho já viu ali. E aí a gente consegue redimensionar aqui e olhar como que tá. E para quando é até os menores, ele já vai adaptar esse texto. E vai ficar bem legalzinho. Certo? Então eu acho que é isso, pessoal. Com poucas linhas de código ali, a gente já consegue fazer algo bem legal mesmo. Utilizando o RAM e o root aqui, né, para adaptar esse font size, a gente consegue ter muito mais maleabilidade e também a gente consegue reduzir o tamanho, o tanto de código que a gente usa. Porque eu vejo muita gente que usa, por exemplo, em vez de adaptar o font size total de tudo, a gente pegaria o elemento, né, o title, que nem eu fiz aqui, e ficaria, eu quero que o font size seja 190 pixels. Sei lá, nunca que vai ser assim. Mas iria fazer isso aqui para cada um dos elementos que a gente tivesse na página. Imagina o tanto de código que a gente teria aqui.
E em vez disso, eu só venho aqui e atualizo o root. E acabou. Eu precisei atualizar isso aqui para esse tamanho maior, porque é algo atípico, né? É algo que eu quero extrapolar mesmo o tamanho para ficar mais chamativo o meu site. Mas não precisaria de tanta coisa assim, entendeu? Então é isso, né? Para essa situação desse vídeo, é isso que eu queria mostrar. Essas adaptaçõezinhas de código a gente tem que ficar fazendo mesmo toda hora. E principalmente quando a gente não tem um design ali já feito no Figma. Então eu acho que é isso, né? Se alguém tiver dúvidas, fala no comentário. Se quiserem uma parte 3 com grid, se vocês comentarem bastante aí, eu faço uma parte 3 com grid. E eu acho que é isso. Valeu, pessoal. Até mais.